Achamos ou estamos com telão? Isso, ótimo. Ok. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe. Ele disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre os filhos de teus irmãos, entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agradou aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre a terra, sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina. Chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou, ou se apoderou dele, tão possantemente, que o fendeu e alto abaixo, com quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, e agradou os olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Tomou nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele. Comeram, porém, não lhe deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os jovens. Sucedeu que, como ouvissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Palavra do Senhor, podemos dizer amém? Amém. Tome seu assento, por favor. Quero louvar a Deus por este momento ímpar de estar aqui na sua casa, louvando a Deus, juntamente com essa amada igreja,
ministrar a palavra de Deus. Não é comum eu traspassar o horário de encerramento do culto. Então, se o culto termina às 9 horas, eu devolveria a palavra às 9 horas. Também não é comum eu pregar um texto como este que eu vou pregar agora, sem que, fugindo da hermenêutica, como farei agora, porque é uma história muito comprida, muito grande, e você não tem como ministrar a história toda a história é macro profunda, e você não tem como ministrá-la com pouco tempo. Até porque eu fugiria a regra da hermenêutica pregando na leitura só do capítulo 14. Para conhecer a história de Sansão no profundo, ou a historicidade toda dele, você precisa ler o capítulo 13, guarde bem isso, o 14, o 15 e o 16. O 14 eu peguei só de forma passando, nós vamos meditar nele de forma bem objetiva, para não extrapolar o horário. Obrigado, pastor Bob, por me ceder esta tribuna. Ceder a tribuna no dia de domingo, e no dia, primeiro no dia de domingo, segundo no dia da palavra, né? O culto da palavra. O pastor precisa ter coragem, né? Porque depois que o pregador vai embora, o itinerante vai, é o pastor que fica fazendo os remendos. Né? Mas eu terei muito cuidado no que vou falar aqui, mas, irmão, tenho certeza que eu falarei com todo o temor de Deus, com toda a verdade do meu coração. Aleluia. Primeiro que eu considero o seguinte: não há palavras na pregação, ou não há mensagem, não há sermão, que primeiro não seja pregada para quem fala. Eu não acredito nessa pregação que não prega para o pregador. Vou falar aqui o que extraí de forma muito singela, reconhecendo a minha limitação dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável, é macro profunda, porque Deus quem escreveu, e Deus é intangível, imanente, transcendente. Deus é incognoscível. Imagine isso. Então não há como nós escrutarmos ou perscrutarmos a Deus, estudarmos a Deus. Por mais que se fale, por mais que se tente interpretar, por mais que nós estudemos a história, por mais que você busque os textos da palavra de Deus, ela é insondável. Por outro lado, Deus não se revela, e até porque ele não precisa ser revelado, porque o que ele já fez está revelado. Nós temos o dever de reconhecer isso. Olha a natureza, olha o universo, olha o mundo. Eu não tenho como explicar Deus, muito menos a sua existência. Ninguém consegue. Ninguém conseguiu. O homem que andou mais perto de Deus não conseguiu explicar o Todo-Poderoso. O salmista, no Salmo 40, diz que
gostaria de contar os cabelos da cabeça dele. E gostaria também de poder explicar as suas misericórdias. Mas ele disse que elas são tão grandes, tão insondáveis, que ele se cansa, mas não consegue contar. Outro texto diz que Deus, os cabelos da sua cabeça não ficam brancos. Você quer saber? É melhor nós ficarmos com aquilo que aprendemos. É melhor nós ficarmos na nossa realidade. Essa história, irmãos, é uma história de uma magnitude terrível. Eu serei muito objetivo. Eu normalmente preparo meus sermões, mas muitas vezes não consigo desenvolvê-lo na sua totalidade, porque eu faço sermões muito grandes, não porque quero ter, mas é por conta da minha limitação. Eu prefiro escrever tudo, mas não farei isso hoje. Serei direto num texto. Qual é a história desse moço? Manoá estava casado. A Bíblia não fala o nome da esposa dele, mas a esposa dele era estéril. Ela estava um dia no campo. Um anjo de Deus se apresentou a ela e disse: tu não pode gerar. Estou parafraseando. Não pode gerar como as outras mulheres. É estéril. Mas você vai dar à luz a um filho. Mas tome cuidado, a partir de agora, guarda-te que não beba vinho para a mãe, nem coma coisa alguma proibida para a mãe antes de engravidar. O menino que vai nascer de ti será nazireu. Sobre seu cabelo não passará navalha, não vai beber bebida, vinho nem bebida forte. O menino será separado. Aquilo deixou a mulher extasiada. Ela correu ao campo, encontrou o marido Manoá, estava orando, e disse assim: um anjo de Deus, um homem de Deus, algumas vezes chamam de anjo, outros chamam de homem, apareceu a mim e disse que eu vou ficar grávida, que eu vou engravidar, que eu vou gerar um menino, e que o menino será nazireu de Deus. Sobre sua cabeça não vai poder passar navalha, ele não vai beber vinho nem bebida forte, porque o Senhor escolheu. Ele disse, perguntou para a mulher: como era esse homem? A mulher não sabia explicar. Mas aí ele virou e orou. Ele disse: rogo-te, Senhor, que este homem venha até nós e nos ensine como vamos criar esse menino. Aí o anjo apareceu a eles dois, ou o homem de Deus, e disse as mesmas coisas. Então, Manoá virou para o anjo e disse assim: qual é o teu nome? Porque nós vamos sacrificar em holocausto e nós queremos saber quem é tu para que nós te homenageemos. Aquele anjo, aquele homem de Deus disse assim: quando vocês ofertarem o sacrifício, ofereçam o holocausto. Eu não preciso dizer meu nome, porque meu nome é mistério. Eu estou pregando só para crente hoje, né? Sim. Então eu posso ficar tranquilo.
Muito bem. Houve o tempo da gestação, o menino cresceu, ainda jovem. Eu li o texto, a Bíblia diz assim: desceu Sansão a Tímina, e foi um tempo em que os filisteus dominavam a terra, dominavam sobre Israel. Um tempo em que eles estavam subservientes, estavam sob o servilismo dos filisteus, por causa da desobediência promovida por ocasião de não cumprir uma determinação de Deus. O Senhor disse a eles, aos hebreus: podem entrar na terra e jurei a teus pais, terra de Canaã, destruirás todos indistintamente, não poupará nem criança, porque este povo, se viver entre vós, vos fará pecar. Israel entrou na terra e, como nós, fez aliança com eles, na tentativa de escolher o melhor deles, escolher terra, escolheu as plantações, escolheu as mulheres, e as mulheres já escolheram os homens. Então se misturaram. Lembra disso? Isso em Josué. Depois de Josué se levantou uma geração que não conheceram o Senhor, nem o que fizeram antes. Quando entraram, e é o tempo de Juízes, e o livro de Juízes eu me maravilho, porque ele é um livro que não exalta herói. Ali é um período muito instável, volátil do povo de Deus. Porque o que ocorre? Eles entram na terra, ao invés de dissiparem os inimigos, se aliam a eles. E o adversário, que é isso, né? Eu não posso contra eles, então vou me unir. Encontraram guarida, se uniram. A Bíblia diz assim: e fez, pois, isso é um bordão contado em todo o livro dos Juízes. Fez, pois, Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos, aí dá, cada tempo. E aí há um tempo em que eles clamaram ao Senhor, os filhos de Israel. Aí Deus envia um homem, um juiz, e aí o juiz livra eles, graças a Deus. Aí daqui a pouco eles retomam, diferente de nós, né? Retomam os mesmos pecados. É uma recorrência, irmão. Irmão, tem coisas que a gente se vicia a fazer, praticar. Eles recorrem a Deus, Deus livra por um tempo. Daqui a um tempo, eles voltam, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, como os filisteus dominavam a terra, o que Deus faz? Deus levanta desse poço chamado Sansão. Porque Deus queria uma ocasião contra os filisteus, que queria destruir os filisteus. Mas entendam bem, Sansão, ao nascer, deveria ser um homem separado, deveria cumprir o voto de nazireado. E o voto de nazireado é fantástico. Por quê? Primeiro, ele não podia cortar o cabelo. Segundo, ele não podia beber bebida forte, vinho, nem bebida forte.
E o voto do Nazireu, conforme está no livro dos Juízes, não podia nem tocar em cadáver. Vai prestando atenção, irmão. Eu estou pregando para crente. Na verdade, a gente não está pregando, né? Eu sou pregador a moda Forest, né? Um pregador que chega, eu sou a moda Forest. Eu gosto de pregar centrado, para que a pessoa me acompanhe no raciocínio e não seja levada a se movimentar no campo emocional. Prefiro que o campo racional os conduza ao caminho da palavra de Deus. A Bíblia diz que desceu Sansão a Tímina. Primeiro, não tem ordem de Deus para descer a Tímina. Segundo, não pode descer, porque Israel geograficamente fica na parte de cima. Todas as vezes, guardem bem isso, você lê na Bíblia, no Antigo Testamento, Israel, que alguém de Israel desceu, significa duas coisas: que ele mudou de posição geográfica e mudou de posição espiritual. Pode ler a Bíblia, eu estou usando hermenêutica para isso. Pode ler e procurar. Desceu. Quando desce, desce porque está vindo fora da vontade de Deus. Desceu. Há no momento, há no texto, na história, 3 coisas que ele faz descendo. Mas não quero pegar isso aqui agora. Eu quero nortear você como palavras introdutórias para começar a pregação. Sansão desceu a Tímina e viu uma das mulheres, filha dos filisteus. Bom, então eles já estavam, com a cultura antiga, de erros sucessivos, interessavam-se por aquelas mulheres, porque as mulheres aparentemente eram mais bonitas. Se enamorou da mulher, foi ao pai e disse: pai, mãe, eu vi uma mulher das filhas dos filisteus, toma ela para a esposa. O pai e a mãe disseram assim: meu filho, não há porventura entre as filhas dos teus irmãos alguém que você possa tomar por esposa? Mas vai tomar justamente uma das filhas dos filisteus, esses incircuncisos. Além de circuncisos, é inimigo de Israel. Além do povo idólatra, era inimigo de Israel. Aí ele disse: não, tomai-ma esta, porque esta agradou-se os meus olhos. Estão me acompanhando? Percebam onde que nós começamos a errar? Primeiro erro: não obedecer à voz dos pais. Conheço inúmeros jovens, homens também, mulheres também, ambos os sexos, que pagam um preço alto hoje, porque não ouviram a voz dos pais. Mãe tem detector de demônio ao longe. Sabia disso? Mãe tem. Homem não, mas a mãe tem, o pai não. A mãe percebe ao longe. Há um mistério com a mãe. As mulheres são melhores do que nós na percepção. O homem é um cocó, na verdade. Não consegue ver. Mas o homem pode estar no ambiente. A mulher entrou com ele, bateu o primeiro olhar e disse assim: tem coisa estranha. Oh, glória. O homem não. É um bobão. Depois, você não percebeu? Eita, Jesus. Eita. Irmão, é desse jeito.
Então Deus deu isso à mulher. Não chame de sexto sentido, que isso não é bíblico. Mas é um discernimento que Deus deu às mulheres. Então, quando não se ouve conselho dos pais, Paulo diz aos Efésios: jovens, obedecei aos vossos pais. Aí a Bíblia diz assim, ó: honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e te prolongues os teus dias sobre a terra. Você sabia que tem gente que morre antes da hora porque não dá honra aos pais? Você sabia disso? Sabia que este é um pecado que nós cometemos, que pode abreviar os nossos dias de vida na terra? Não obedeceu, queria aquela mulher. Então, um homem que Deus separou para o nazireado. Então ele desceu a Timna. E aí, pai, mãe, eu quero essa. E desceu. Quando desce, vai acompanhando. Eu não estou nem lendo o esboço, porque vai tomar muito tempo. Desce, escuta que coisa que ele faz. A Bíblia diz assim, ó: passando pelas vinhas. Não fala isso? Não é isso que eu li? Gente, estão comigo? Cadê o povo que está comigo? Amém. Descendo pelas vinhas. Bom, deixa eu voltar aqui. Se ele não pode beber vinho e nem bebida forte, o vinho é feito de quê, irmão? Da uva. Então veja, se ele é nazireu, nem o fruto da uva, nem o fruto da vide ele podia provar. É desse jeito. Ou seja, ele não podia nem passar perto. Então, primeiro primeiro ele desceu, foi numa cidade que não deveria ter ido ainda, não era tempo. Segundo, desobedeceu a ordem dos pais. Terceiro, passou perto daquelas vinhas. Então, quando Deus diz: você é separado, você é santo, você tem que vigiar nos 4 lados, frente, atrás, direita e esquerda. Não passa nem perto, porque se ele provar a uva, ele pode gostar. Já reparou que muitas vezes a gente faz isso? Sabendo que não pode, a gente vai. Não, eu não vou. Eu vou botar essa musicazinha aqui, mas só porque eu estou lembrando dos tempos da Brilhantina. Glória a Deus. Dando um breguinho a roda. Nada disso, irmão. Dança o toque dele, não. Pula disso. Eita. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, estou só introduzindo. O pastor Walter, você me deu 1 hora. Ele sabe que eu sou cansativo na pregação. Mas entendam só, irmãos. Eu estou mexendo com você, porque isso mexeu comigo. Aleluia. Se eu pego uma televisão, olha o que eu estou dizendo, ligo, e eu tenho ali um calcanhar de Aquiles, eu não vou ligar lá. Irmão, eu não falo daquilo que eu não faço. Eu ligo a televisão com o canal, com o controle na mão. Troco toda hora de canal. Até o comercial não deixo passar. Nem o comercial da Disney eu deixo passar da minha casa. Porque eu sei que aquilo é demônio puro. Glória a Deus. É demônio do alto da cabeça à planta dos pés.
Agora escute. Passou na vinha. E aí, quando ele vai, a Bíblia diz que encontra um filho de leão. Não foi o leãozinho? E o leãozinho bramando. Filho de leão, não foi o leão grandão. Aí diz que Sansão, rapidamente, é o primeiro ato de prova que Deus dá a Sansão, de que iria usá-lo no ministério para o qual ele foi chamado. Ele disse que ele virou-se, pegou aquele leão, rasgou do alto a baixo, como quem rasga um cabrito. Ele fendeu o leão, deixou o leão e foi embora. Foi a busca da esposa, ele estava determinado. Mas quando ele foi lutar com o leão, a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor se apoderou dele. Ele estava com toda a força, com toda a pujança varonil. Era nazireu, mas ele começou gradativamente quebrando o voto. Presta atenção, irmão. Nós não pecamos de uma vez só. A gente não cai de uma hora para outra. A gente vai caindo aos poucos. Foi embora. Entrou dentro do campo dos filisteus. Quando chegou lá, ele preparou para se casar. Guarda bem isso que eu estou dizendo. Mas depois você vai ler. Você precisa ler. Capítulo 13, 14, 15 e 16. Para entender o que eu estou falando. Vai se casar. Ele quer se casar. Aí, o que ele faz? Já está lá dentro, tinha passado pela vinha, matou o leão, está na sua pujança varonil. E aí, o que faz, irmão? Dá um banquete. A Bíblia diz assim, ó, conforme, chama 30 homens, conforme os jovens faziam naquela época. Irmão, como é que ele dá um banquete? Olha só como isso aqui é sério. Irmão, isso aqui é um pouco de doutrina, né? Por isso que eu estou falando para crente. Como que ele, sendo nazireu, separado para Deus, vai dar um banquete na cidade onde tem um deus pagão chamado Dagon, e vai fazer o que os jovens faziam. Um banquete regado a tudo que você possa imaginar. Então, ao voto do nazireado, Deus disse assim, ó, para a mãe: tu guarda-te, irmão, até o que a mãe genitora iria comer a partir daquela palavra do anjo, deveria ter sido selecionado. Era um alimento diferenciado por conta do menino que ia nascer. O menino nasceu e se miscuiu no mundo. Aí está no banquete, está lá, aí bêbado, aí que faz? Aí escute só, está lá. Quando ele resolve dar uma passada em casa, ele volta para casa. No caminho ele encontra o quê? Primeira coisa que ele encontra, uma queixada de jumento, uma carcaça. Então, primeira coisa que ele faz, ele toca na carcaça. Se ele toca na carcaça, é uma outra quebra, porque ele não podia tocar em cadáver. Mas ele já está inebriado pelo sucesso. Está pensando? Não pensa que eu não estou pensando em mim, não. Quando eu estudei esse texto, falei, meu Deus, me conversa. Mais ainda. Melhor. Tocou naquela queixada, e com a queixada, ele matou 1000 homens de uma vez só. Então, escute só. O que eu estou dizendo? Ele está pecando, e mesmo assim, Deus está operando.
Ó, está surpreso? O fato de nós sermos usados não significa que Deus está aprovando o que estamos fazendo. Foi embora para casa. Quando voltou, quando continuou a caminhada, ele encontrou o quê? O cadáver do leão estava lá. Só que dessa vez o cadáver do leão estava estava enchendo de abelha e cheio de mel. Aí o que ele faz? Desce mais um pouquinho, vai no cadáver, pega aquela carcaça, pega o mel, guarde isso, irmão. Come o mel, leva o mel para casa. Chega lá, os pais não sabem. E ele dá aos pais. Os pais comem e a Bíblia diz assim: não declarou os pais. Porque se ele fala para o pai o que estava fazendo, os pais certamente não iam comer. Não pode, meu filho. Você não pode fazer isso. Então ele mexeu na carcaça, não podia, comeu o que a carcaça produziu e ainda levou para os pais. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós estamos na nossa loucura, nós, além de pecarmos por nós, carregamos pecados para os nossos pares. Pares, que eu digo, é família, casa. Tem muita gente hoje pagando preço por causa de uma pessoa, por causa da desobediência de alguém, por causa do pecado de alguém. Todas as vezes que eu cometo uma transgressão, um pecado, eu estou alinhando uma maldição para a minha vida ou para a maldição de alguém. Eu posso morrer, mas isso pode repercutir. Glória a Deus, aleluia. Então, antes de qualquer decisão, você ore para tomar decisão, para que não tenha de orar pelas consequências que ela te trará. Aleluia. Deu, está todo feliz. Ou seja, não tem mais efeito. Está pregando, está vivendo, Deus está operando, mas a pessoa não pensa duas vezes em tornar a cometer o erro. Aí ele vai para os filisteus. A Bíblia diz que ele olha e vê uma prostituta. Aí deita com a prostituta. Vê, irmão, um pecado vai trazendo outro pecado. E pecado não cansa, não. Pecado não cansa, porque pecado é prazeroso em todas as áreas. Pecado há prazer no pecado. Se eu falar que não há prazer, é mentira. Há prazer. Há prazer em pecar, prazer. Mas é um prazer de consequências funestas. Agora escuta bem. Ele chega no meio dos filisteus, que agora se torna amigo, fugiu o propósito de Deus. O homem cheio de talento, mas tem inclinação para a carne. Cheio de Deus, mas não consegue segurar a sua vulnerabilidade, a sua Yetzirah, como diz o hebraico, a sua natureza carnal. Então, ele está lá, aí, naquela festa, ele diz assim: eu vou lhes contar um enigma, e garanto a vocês que em 7 dias de bodas, vocês em 3 deverão adivinhar, mas vocês não vão conseguir. Aí todo mundo, né? Porque o mundo aplaude quando o crente se desvia, ou quando o crente está aqui e está participando das coisas dele lá. Arraiar, festa junina, essas coisinhas, né, irmão? A escola de samba do carnaval, do evangelho, né? Bloco evangélico, né? É tudo bem,
igreja inclusiva, todo mundo junto, né? Não, o que prevalece é o amor. Escuta bem. Escuta bem, irmão. Escuta bem. Eu estou só contando história, mas história bíblica. Aí, qual é o enigma, Sansão? Qual é o enigma? Ele disse assim: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Aí todo mundo apavorado, ninguém conseguia decifrar o enigma. O que é isso, irmãos? Quando Sansão matou aquele leão, quando voltou, o texto, olha o que eu li no texto, disse assim, ó: e apartando-se do caminho. Ele não desviou não, só apartou um pouquinho. A gente não faz isso? Vamos botar o pezinho aqui no meio do... Você lembra daquela história do rapaz que andava em cima do muro? E aí a pessoa disse assim para ele, disse assim: meu filho, desce do muro. Desce do muro. Ou você está do lado de cá, ou está do lado de lá. Ou está com Deus, ou está com o diabo. Aí o diabo se apresentou para o pastor e disse assim: deixa ele aí no muro. Mas por que deixa ele no muro? Porque quem já está no muro já é meu. É a indecisão. Sabe o que acontece, irmãos? Estou falando para jovens, estou falando para pessoas da minha idade também, de minha idade, e também para anciãos. Tem jovem aqui? Levanta a mão, jovem. Glória a Deus, aleluia. Levantou? Jovem, vamos lá. Guarde bem o que eu vou dizer a vocês. Preste atenção. A palavra de Deus deve ser o guia da tua vida. Não é TikTok, não é os influenciadores. Eles estão ricos às custas do tempo que eu e você perdemos no telefone. Existe um dispositivo no telefone. Há um dispositivo, eu descobri por um acaso, porque esse não é do meu tempo, então essa juventude que manda disso aqui, eles brincam. O garoto já nasce com o celular na mão. Aí ele diz aqui o tempo que você ficou, de tempo de uso do telefone. Irmãos, tem hora que você se espanta. Ele diz lá o tempo que você ficou no Facebook, o tempo que você ficou no Instagram, o tempo do TikTok, o tempo do WhatsApp. Aí eu faço uma pergunta: o dia tem 24 horas, quanto tempo desse você e eu reserva para a palavra de Deus? Devocional e oração. Ou a gente é aquele que terceiriza a oração, terceiriza a leitura, só abre a Bíblia quando está no culto. Tem gente que nem usa mais a Bíblia, né? Não precisa mais. Igual eu falei com o outro esses dias, a Bíblia está no coração, a Bíblia não tem que estar na mão. Falei, mas nem no celular? Não tem que estar no coração. Voltando lá, do forte, do comedor saiu comida. Ele está fazendo aquele enigma. E do forte saiu doçura. Ele havia pecado quando tomou essa atitude de comer o mel daquele cadáver. Aí sabe o que ele fez? Ele resolveu brincar com o pecado, irmãos. Brincar com o pecado. Tem gente brincando com o pecado? Tem ou não tem? Fazendo piada com o pecado, contando anedota com o pecado. Tem. Eu fui aqui no Doutoreiro, em Laje. Alguém conhece o Doutoreiro de Laje? Irmãos, lá está assim, ó, de pessoas. Aqueles homens tudo com aqueles roupões, uns dentro da grade
e outros amarrados numa corrente. Você paga para visitá-los, conversa com eles. E aí, na consciência deles, eles lembram exatamente quem eles eram. E aí você conversa. Eu era pastor da igreja tal. Eu era obreiro da igreja tal. Eu era diácono. Eu era diaconisa. Eu era missionário. Mas eu tinha vida dupla. Eu vivia no crack. Eu vivia na prostituição. Nos motéis da vida eu brinquei muito com... Irmão, Deus, eles não são loucos não, sabe por quê? Deus deixa a consciência acusando, a razão, porque eles estão lá. Não brinque com o pecado, irmão, porque o pecado vai te matar, o pecado vai destruir a tua vida, a tua família. Não importa, não importa, não importa. Irmão, se chegou à tua frente, irmão, se a mãe e o pai disser, pula que é gavião, pula que a unha grande, rapa, fuja disso aqui que vicia. Sabe o que é isso aqui? Vou te contar a história disso. Isso aqui que é um iPad. Eu uso iPad não é por vaidade não, porque ali eu consigo botar o sermão e aumentar, porque eu já não estou enxergando muitas letras. Pensa no que eu vou dizer. Um homem comprou um zoológico, reformou todo ele e colocou vários animais selváticos dentro dele. Aí, inauguração do zoológico, presta atenção para você entender isso. Inauguração, dia tal, entrada, $300. Sabe quantas pessoas apareceram? Nenhuma. Aí, o que ele fez? Eu vou diminuir esse valor. Botou promoção, $200 a entrada. Ninguém apareceu. Ele, meu Deus, vou botar outro preço, outro valor. $10. Ninguém apareceu. Aí ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou botar de graça. Botou de graça, não tinha lugar mais de entrar mesmo. Quem conseguiu entrar, entrou. Sabe o que ele fez? Mandou fechar todos os portões. Saltou os leões. Sabe o que poder? Aí, e agora como é que nós vamos sair? R$500 para Quanto que você paga para entrar na rede social? Quanto que paga? Quanto paga para entrar aqui, irmão? Nada. Reparou? Wi-Fi grátis. É de graça, você entra. Mas eu te pergunto, quanto tempo você passa nisso aqui? E quanto tempo você passa com a Bíblia? Com culto, na igreja, oração? A rede social foi isso. Foi esse pacote. Foi criado para nos prender. E prende, irmão. Prende. Até suicídio. Tem pessoas que desenvolveram transtorno de ansiedade porque não podiam tocar no celular. Já reparou em casa que a gente não tem mais vida social? Prepara a mesa, cada um pega seu prato e vai para dentro de casa, pro quarto, celular na mão. Se vem para a mesa, traz o celular. Na casa eu digo assim, celular lá, vem para cá. Não vou comer aqui no quarto. Deixa de ser antissocial, rapaz, vem para cá. Que eu sei que é comer, computador ligado, fazendo joguinho, ou fazendo trabalho da faculdade. Deixa não, vem para cá. Depois joga. Claro que não é radicalismo, mas é pelo menos
a minha parte eu posso fazer. Então, sabe o que aconteceu com esse moço? Sansão? Ele já estava desviado. Quando ele foi pegar a mulher dele por esposa, o pai da menina deu a ela para o companheiro dele e não deixou ele entrar, porque ele disse assim: eu vou entrar na minha recâmara junto à minha mulher. O pai não deixou. Era filisteu. E Sansão havia passado na seara dos filisteus, pegou 300 raposas, não foi isso? Pegou a cauda das raposas, amarrou e tocou fogo. Olha como é que ele brincava. Tocou fogo na raposa. Aí as raposas correndo, destruiu toda a plantação. Nada ficou. Quando souberam, ficaram enfurecidos, desceram a Laís, chegou lá, tomaram a Laís. Laís era a cidade de Filisteu. E aí os chefes, Laís chegou diante dos aliás, Laís era a cidade de Israel. Chegaram os chefes de Judá, chegaram para eles: o que aconteceu que você fez sobre nós? Sansão botou fogo no nosso terreno. Aí 3.000 homens de Judá foram procurar Sansão. Entrega ele para nós. Aí chamaram Sansão, foram atrás de Sansão. Aí chamaram: Sansão, você fez isso, causou um problema para nós. Sim, vamos te entregar a eles. Tudo bem, pode me amarrar. Estava confiado, né, irmão? Me amarra. Depois você vai ler isso em casa com carinho. Não gosta de traspassar horário. Aí já são 9 horas. O Walter que é culpado. Vou parar já, irmão. Só fechar aqui, cara. Eu vou terminar. Escuta. Sansão amarrado. Os homens vieram para pegar Sansão. Sabe o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apoderou dele, se libertou e venceu aqueles homens. Desceu, conheceu uma outra mulher. Irmão, olha. Se você. Isso aqui é para a gente dar um estudo, irmão. Desceu, conheceu Dalila. Olha o nome do neném, Dalila. Não é bonito, irmão? Dalila é mesmo que docilidade, dócil. A palavra Dalila significa isso, doce. Coisa doce. Era também da família de lá, os filisteus. Aí, ele namorou, aí, Sansão. Olha lá, você não me conta o teu segredo. Conta pra mim, você não me ama. Se me amarrarem com cordas novas, 2 cordas, não sei o que, amarrou. Aí ela gritou: Sansão, os filisteus me vindirem. Sairei mais uma vez. Aí arrebentava a corda. Você não me ama, você me odeia, tu mente pra mim. Das Dalilinhas, né, irmão? Me conta, Sansão, meu amorzinho. Me conta, eu te amo. A Sansão, se você pegar uma linha de um TC e colocar um prego assim, aí eu perco a minha força. Aí fez a mesma coisa. Feita a coisa. Sansão, os filisteus têm bem-vindo. Ele arrebentou tudo e foi para cima. Sansão, realmente você... Por que você diz que me ama? Você não me ama. Aí, escuta só, eu estou encurtando a história, é muito detalhe. Eu já passei do meu horário. Aí, ele deita no colinho da Dalila, da moça doce, e ela começa a fazer carinho nele. Sansão, me conta o segredo. Aí, irmão, ele já estava inebriado, né? O homem não é assim, a mulher também. Não, eu vou almoçar, jantar com ele, mas a gente é só amigo.
Não, eu vou ali fazer um lanche, eu vou no shopping cuidar um passeio, mas é só amizade. Irmão, não acredita nisso. Irmã, amizade entre um homem e uma mulher é muita vigilância. Entre uma mulher e um homem é muita vigilância. Sabe por quê, irmão? Porque não existe ninguém forte. Sansão era forte, mas não é com a força que você resiste à tentação. A tentação você foge. Ao diabo você resiste. A tentação você corre. Porque ninguém é forte. Eu não sou forte, você não é forte. A nossa força vem de Deus. E a ordem é fugir da tentação. Se eu pudesse convencer os crentes, que viver para Deus é mais do que um dia no culto de 2 horas. É mais do que você dobrar o joelho 5 minutinhos e decorar alguns versículos. É mais do que isso. Aí ele não aguentou. Olha, eu sou nazireu, contou o segredo. Eu não posso cortar o meu cabelo. Aí ele diz assim, então a mulher descobriu que ele falava a verdade. Arranjou um homem com a tesourinha, cortou o cabelinho do nazireu, do homem santo. Cortou. Aí o que ela fez? Mandou um bilhete para os filisteus. Agora pode vir o que ele realmente falou. A verdade. Sansão, os filisteus bem-vindos. Correram. Ele, quando fiz sempre, vou me levantar e vou vencer. A Bíblia diz assim, olha o epitáfio. Não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. É forte. Primeira coisa que fizeram, vazaram os olhos dele. Guarde isso. Olhos vazados, ele ia lutar contra quem? Amarraram ele, botaram Sansão numa mó, uma pedra grande para ele ficar moendo, ficava em círculo. Aí os filisteus eram 5 príncipes: Asdod, Asquelon, Gate, Filistia e Gaza. 5 príncipes reuniram todos os filisteus. Olha só, no templo de Dagom, que eles cantavam assim: viva Dagom, porque entregou nosso inimigo Sansão. Viva Dagom, entregou Sansão nas nossas mãos. Aí um dos príncipes disse assim: traga ele aqui na festa, para que nós possamos rir dele. Ele vai ser espetáculo nosso. E aí trouxeram, tinha um moço que o guiava. Escute, um moço guiava. E aí ele disse assim: moço, isso naquele templo grande, me leva até onde estão as colunas desse templo. Estava certo. Aí o menino levou, colocou ele em braço nas colunas. Irmãos, foi a primeira vez que a Bíblia registra que Sansão orou. A Bíblia diz: orou e disse: Senhor, só dessa vez, só mais dessa vez. Só tem um registro da oração desse homem. Ele derrubou aquela, pessoal tudo em festa,
Sansão de Nazireu a animador de palco. De Nazireu a espetáculo. Como é que eu encerro essa palavra? Santidade ao Senhor, irmãos. Santidade ao Senhor. Santidade. Separa-se. Mas vós sois nação santa, povo adquirido. Irmão, isso é terrível. Sacerdócio real. Vós sois, irmãos, Deus disse a Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Irmão, santidade convém à igreja. Ninguém tem um santo de plantão, mas Deus exige disso. Deus exige isso de nós. Sabe o que o pecado faz? Primeira coisa, cega. Ok, não foi isso que fez? Com ele, cegou em todos os aspectos. Ele não conseguiu perceber mal em nada do que fez. Segunda coisa que o pecado faz na gente, ele mói. Por que mói? Cegou e ele foi trabalhar na mó. E só quem trabalhava na mó eram os escravos. De Nazireu a moedor, a escravo. E por último, sabe o que o pecado faz? O que fez com ele? Morreu, matou ele. E aí o texto do epitáfio diz assim, ó: matou Sansão mais gente na sua morte do que em vida. Separado para um grande propósito, se perdeu entre mentes, porque tomou decisões erradas, escolheu atalhos, apartando-se do caminho. Nesta noite eu estou falando só para crente. Ainda dá tempo de você retomar. Se há algo que está te atraindo e que você não tem força, você tem um altar aqui, ó. Peça ajuda. Pastor Paulo, você me permite? Sim. Eu quero orar. E eu quero que você saia do seu lugar. Não é porque você está em pecado, não. Porque você precisa de força para resistir. E nós estamos nos dias finais da igreja na terra. Eu estou com os meus dias contados. E eu não posso deixar passar oportunidade. Eu quero orar por aquele que precisa de socorro. Deus precisa te brindar, mas você precisa fazer a sua parte. Você quer se desconectar. E para desconectar, muitas vezes, você precisa tomar, sabe que atitude? Deletar contatos. Deleta. Não é ficar inimigo, não, mas deleta. Que é aquilo que poderá amanhã ser o motivo. Pode ser o motivo. Deleta, irmão, deleta. Faz isso. Sabia que eu fiz esse exercício? Eu comecei a deletar. Fiz uma limpeza no meu sonho. Eu não sabia que eu tinha tantos contatos. Não fiquei inimigo, não, mas eram contatos inúteis, que não me acrescentavam. Se cerquem de pessoas que podem te fazer crescer. Eu quero orar. Eu gostaria que, ao som de um teclado, você saísse do seu lugar. Irmão, Deus não joga a conversa fora. Seja jovem, seja novo, venha. Ah, mas é meu amigo de
trabalho. Eu trabalho há tanto tempo. Meu amigo, não tem maldade. Não, venha. Não. A gente está só batendo um papo. Não é amigo antigo. Não, eu tive um beijo tipo com ele, mas no passado. Agora não, agora eu sou amigo. Irmão, não dá. Eu precisei. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu peguei os contatos aqui, ó, deletei. Alguns que insistiram, eu bloqueei. Sabe por quê, irmão? Porque eu não sou forte. Então eu preferi fugir. Preferi fugir. E não há como escapar se não buscarmos socorro em Deus. Não tem mais ninguém. Olha, irmão, sempre tem. Sempre tem. Não tenha vergonha. Nós estamos aqui em Cristo, irmãos. Graças a Deus aqui só tem quem serve a Deus. E eu, como tive escola, eu vou descer, vou ficar aí com vocês. O pastor da igreja, que é o anjo da igreja, Vai descer também. que tem autoridade, vai tomar aqui o microfone e vai orar.